A 123 Milhas faltaram hoje à audiência da CPI das pirâmides financeiras na Câmara dos Deputados. Ramiro Júlio Soares Madureira e Augusto Júlio Soares Madureira, sócios e administradores da empresa, foram convocados pela comissão depois de a empresa anunciar a suspensão do fornecimento de pacotes e a emissão de passagens da linha promocional, com embarques previstos de setembro a dezembro agora de 2023. Os empresários alegaram que tinham outros compromissos também na Justiça, pediram para remarcar o depoimento. A sessão proibitiva dos dois vai ser realizada amanhã. Defiro o pedido do senhor Eugênio Pacelli e redesigno a nova oitiva para amanhã, dia 30 de agosto, às 18 horas. Caso os depoentes se eximam de comparecer novamente, não restará outra alternativa a esta CPI que não seja requerer a condução coercitiva, pois, como foi frisado no voto da eminente ministra, eles têm o dever de comparecer. E acreditamos também que eles vão conseguir emitir uma passagem amanhã, conforme está aqui. Sobre esse assunto, eu converso agora com Cássio Cavalli, que é professor da FGV Direito de São Paulo. Bem-vindo, professor. Boa noite. Boa noite, Diego. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui. Prazer todo nosso. Bom, chegou então essa informação, eles não foram hoje a essa CPI, né? Alegaram outros compromissos, amanhã disseram que vão, alegando aí falta na agenda. O presidente da CPI, a gente viu aí o Áureo Ribeiro falando sobre possíveis sanções, caso eles não se apresentem à comissão. O que pode acontecer se amanhã eles novamente faltarem nessa CPI, professor? Eu creio que a ausência de hoje deve ter sido devida ao pedido de recuperação judicial que foi ajuizado em Belo Horizonte, na data de hoje, pela 123 Milhas. Então, eu creio que houve uma justificativa que foi aceita e, portanto, vejamos agora os próximos passos. Enfim, se nas próximas sessões os convocados comparecerão. Enfim, creio que sim. Sobre essa questão toda, tem uma reportagem no nosso site da Folha, né? Eu quero compartilhar com você e com o nosso público. A empresa pedindo recuperação judicial, 123 Milhas, declarando dívidas de 2,3 bilhões, 2 bilhões e 300 milhões de reais. A reportagem é da Daniele Madureira. Ela conta aqui que se um pedido de recuperação judicial é aceito, a companhia consegue evitar a cobrança de dívidas, ganha tempo para organizar um plano de pagamento. A empresa pede a suspensão pelo prazo de 180 dias de ações de credores e consumidores que tenham ido à justiça após interrupção de serviços. Hoje, aliás, ainda ontem, 123 Milhas anunciou reestruturação, teve demissões, né? Um número não foi informado, mas a Folha apurou que são cerca de 200 demitidos. A empresa suspendeu ainda o site Hot Milhas de venda e compra de milhas. Algumas consequências aí da situação ruim da 123 Milhas. Portanto, bom, sobre essa possibilidade, né, de recuperação judicial, né, ela realmente pode acontecer? Isso vai trazer algum benefício para a empresa no sentido de ela tentar se reestruturar, professor? Sem dúvida. A recuperação judicial é um processo judicial que serve basicamente como uma plataforma de negociação entre a empresa e os seus credores para que se possa reestruturar o passivo dessa empresa, o que essa empresa deve aos seus consumidores, aos seus financiadores, fornecedores, enfim, de tal maneira que a dívida da empresa caiba na sua capacidade de pagamento. Basicamente, então, é um processo pelo qual são suspensas as cobranças das dívidas dos consumidores e fornecedores e financiadores, e todos esses interessados são reunidos perante o juiz da recuperação, com a supervisão do juiz da recuperação, para estabelecer uma negociação coletiva de uma forma de pagamento que seja adequada aos interesses desses credores e, ao mesmo tempo, caiba na capacidade de pagamento da empresa. Tendo feito essa negociação, e esse é o propósito do processo, bom, daí a empresa consegue continuar a sua atividade, consegue continuar comercializando, enfim, passagens aéreas, conforme habitualmente faz. Então, é um procedimento coletivo, bastante seguro e que convida credores, a participar dessa negociação com o propósito de, enfim, viabilizar os dois objetivos: o pagamento dos credores da melhor forma possível e a reestruturação e continuidade do negócio também da melhor forma possível.
Perfeito. Professor, eu falei sobre essas demissões, 200 aí, segundo a apuração da Folha. Como é que fica a situação dos funcionários, né, enquanto isso? A empresa em recuperação judicial segue operando, enfim, e sendo gerida conforme a empresa não em recuperação judicial, ou seja, a diretoria, a administração da empresa continua tendo que tomar decisões sobre, enfim, qual é o tamanho da folha de pagamento, o número de funcionários, enfim, segue a gestão normal da empresa. Nesse caso, houve aqui demissões, enfim, uma redução do quadro de funcionários, talvez refletindo aqui um ajuste no volume de operações da empresa, que, enfim, a diretoria deva estar projetando, e esses credores, agora esses empregados, ex-empregados, são credores, enfim, que também vão participar da recuperação judicial e vão constar, enfim, vão fazer parte da previsão, enfim, do plano de pagamentos das dívidas da empresa, como outros credores. Ô professor, a gente sabe que a empresa está oferecendo voucher, né, para quem fez a compra de uma viagem nesse pacote promo. Muita gente não está aceitando, né? O que pode acontecer a partir disso? Qual pode ser a situação desses clientes no sentido de buscar um auxílio judicial, né? Com a recuperação judicial, os créditos anteriores à data de hoje, ou seja, credores, consumidores que tivessem créditos ou vouchers fornecidos pela empresa, créditos tanto em razão de pretensões à indenização pela não emissão de passagens ou pela troca desses direitos por vouchers, enfim, são créditos e vão ser agora negociados na recuperação judicial. E, portanto, agora o foro adequado, o lugar adequado para que esses credores se dirijam e busquem, enfim, negociar a satisfação dos seus créditos é a recuperação judicial. Perfeito. Tem uma outra reportagem do UOL aqui no nosso site que eu quero compartilhar também, sobre a Max Milhas, que é da 123 Milhas e vai parcelar pagamentos a clientes depois dessa crise toda, né? A reportagem conta que clientes compartilharam um comunicado da Max Milhas nas redes sociais. A empresa disse que foi surpreendida por decisões individuais da 123 Milhas. Na Max Milhas, clientes podiam tanto vender as próprias milhas da companhia de companhias aéreas nacionais e internacionais. Em janeiro deste ano, a Max Milhas e a 123 Milhas anunciaram a fusão das duas empresas. A crise teve início após a 123 Milhas suspender a emissão de passagens e pacotes flexíveis no dia 18 de agosto. Aí tem uma nota emitida pela Max 3 Milhas sobre esse assunto, dizendo que vai parcelar pagamentos a clientes. Quer dizer, os clientes prejudicados aí de várias formas também, professor. Até onde eu sei, a Max Milhas não faz parte da recuperação judicial. Ela não está aqui, ela não consta como uma das empresas que ajuizou o pedido de recuperação judicial e portanto, sendo correta aqui a informação, a Max Milhas segue com as suas relações com seus clientes, enfim, regidas, enfim, pelos seus contratos originais. Você fez uma referência há pouco aqui que talvez a Max Milhas tivesse passado por um processo de fusão com a 123. Eu não tenho essa informação, enfim, eu desconheço essa informação, mas se houve essa fusão, nesse caso, aí passa a existir apenas a 123, né, como entidade, e os credores da 123 Milhas, consumidores, enfim, clientes, aí devem se dirigir ao processo de recuperação judicial, onde podem negociar, enfim, coletivamente, a forma de pagamento dos seus créditos. Pois elas anunciaram a fusão em janeiro, mas continuaram independentes, né? Então a gente está vendo até um comunicado crítico e trazendo uma certa surpresa, pelo menos é o que diz a Max Milhas em relação a esse posicionamento da 123 Milhas. Então é isso, né? Agora é ficar aguardando. Tem um prazo para sair uma definição sobre esse pedido de recuperação judicial? Eu vi que a empresa pediu recuperação judicial hoje e as próximas etapas são as seguintes. O juiz vai receber o pedido, vai avaliar esse pedido e, se entender que está devidamente realizado esse pedido, vai autorizar o início do caso.
vai lavrar uma decisão autorizando o comércio do caso e, a contar dessa decisão, ocorrendo ela, os credores vão poder, enfim, apresentar para o administrador judicial eventuais pedidos para incluir os seus créditos na lista da recuperação judicial ou, eventualmente, para corrigir o valor dos seus créditos que já tenham sido listados na recuperação judicial. Então, os consumidores, especialmente, devem ficar atentos para ver se os seus créditos constam da lista de credores apresentada com o pedido de recuperação judicial e se houver aqui ou a omissão de algum crédito ou alguma a divergência entre o valor do crédito listado e aquele que o consumidor entenda devido, o consumidor tem que apresentar em 15 dias dessa decisão que autoriza o começo do caso, um pedido de divergência ou de habilitação ao administrador judicial. Professor Cássio Cavalli, obrigado por nos atender, viu? Um abraço, boa noite para o senhor. Opa, boa noite, um abraço. Valeu. Gente, o podcast do All News está de